Muita gente te fala sobre como fazer dinheiro na internet, como fazer R$1 milhão em um ano, mas nesse vídeo aqui eu não vou te falar nada disso. Eu vou simplesmente te contar aqui do meu caso, né, tendo feito essa quantia que você viu aqui no título desse vídeo nos últimos 12 meses. Vou te passar aqui, cara, uma ideia bem franca e sincera em relação aos bastidores de como é que foi essa trajetória, envolvendo o dinheiro que eu fiz, né, com a prestação de serviços, tanto individuais quanto com as minhas agências, e também a venda, né, dos meus produtos digitais aqui na internet, a minha comunidade e também os meus mini cursos. Cara, se você já acompanha aqui o canal, eu acho que esse aqui vai ser um vídeo muito bom para você assistir aí na segunda tela do seu computador, para você deixar aí tocando enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, enquanto você cozinha, enquanto você faz aí as suas coisas, porque a ideia aqui é realmente ser, cara, um vídeo bem de bastidores. Eu vou até colocar aqui, cara, em algum lugar aqui da tela desse vídeo, esse gráfico para você dar uma olhada, se você quiser pausar aí o vídeo, tirar um print, para você entender, né, um pouco mais de como é que foi essa curva do meu faturamento ao longo dos últimos 12 meses. Aqui na direita a gente tem, cara, meio que todas as minhas fontes de renda aqui, né, e também aqui embaixo, né, no eixo X, você consegue ver aqui esses 12 meses. Então vem aqui comigo, na paz, vou te mostrar aqui também, ó, cara, os valores acumulados, para você aí que quiser tirar o seu print depois para conferir, fazer aí os seus estudos, né, pensar aí também nos seus negócios. E nós vamos dividir aqui essa ideia em 3 momentos principais, né? A gente tem um primeiro capítulo que foi de março até junho do ano passado, um segundo capítulo de julho até outubro de 2025 e também de novembro de 2025 até fevereiro deste ano. Eu escrevi aqui, pessoal, essa newsletter no Substack que se chama Como Eu Fiz 1 milhão em um ano. Ela está repleta aqui de bastidores, eu queria ler ela para você, ao mesmo tempo que eu faço aqui alguns comentários a respeito desses bastidores. Cara, se você está aí criando o seu negócio, se você já vende serviços, tem a sua agência, a sua consultoria, quer vender produtos digitais, já vende produtos digitais, quer criar conteúdo aqui para a internet e criar um negócio digital lucrativo, e talvez um pouco mais enxuto, um negócio mais pessoal, mais seu, cara, vem aqui comigo que essa ideia tá muito profunda. Eu comecei aqui esse texto, cara, falando que eu tava olhando para minha planilha de controle financeiro e eu meio que tomei um susto. Não era um valor assim que eu tava almejando, que eu estava mirando nele. Eu sei que é muito chamativo, né, você falar aí a respeito de faturamento aqui na internet, a gente tem que jogar um pouco esse jogo aqui do YouTube também, mas eu acho que a maioria dos vídeos disso aqui na internet, eles são muito rasos e acaba que eles não te contam ali que eu acho que é mais importante, sabe? Que são os bastidores, os segredinhos, as dificuldades que provavelmente você também vai passar aí ao longo da sua trajetória. Então, cara, que esse texto é para eu compartilhar minha trajetória, né, de maneira aberta, para te ajudar também a construir aí o seu negócio de produtos ou serviços online. Se você quer ter, né, cara, uma multinacional, quer escalar na carreira corporativa, quer ter uma indústria, provavelmente esse vídeo aqui não é para você, tá certo? Se você quer construir aqui um negócio online envolvendo tanto produtos quanto serviços, e eu vou te contar porque que eu acho que um pode alimentar o outro, essa ideia aqui vai ser muito maneira. As 3 etapas que eu te contei ali, né, que a gente vai dividir aqui esse vídeo, a primeira é formação de audiência e descoberta de dores. Esses aqui foram os meus primeiros 4 meses. Depois, monetização via serviços e MVP de produtos. E depois aqui, escala e ecossistema, que é o momento que eu estou atualmente, né, escalando as minhas empresas e criando aqui o meu ecossistema na internet. Cara, não foi um produto que eu acertei e explodiu do nada. Não investi R$1 em tráfego pago e não teve nenhuma fórmula secreta, igual os guruzões ficam tentando te vender aí na internet. Cara, eu sinceramente, assim, até pra te passar uma perspectiva mais pessoal, se você vê qualquer vídeo, cara, de qualquer pessoa, né, falando que você vai faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês, que você vai ficar multimilionário, cara, duvide logo de cara. Eu não me sinto nem confortável para te falar isso aqui, porque eu tô compartilhando foi o que eu fiz. O que você vai fazer vai depender de uma série de fatores, cara. Qual cliente você tá atendendo, o que você tá vendendo, qual que é o seu background aí, a sua trajetória, qual que é o seu diferencial competitivo, enfim. O meu processo, pessoal, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe nele aqui, e eu acho que pode ser muito interessante para você, foi construir a audiência, descobrir as dores dessa audiência, monetizar primeiro via serviços, depois lançar primeiras versões, cara, bem rápidas e enxutas dos meus produtos e só depois escalar as minhas operações. Esse primeiro momento aqui, de março do ano passado até junho do ano passado, né, eu estava formando minha audiência e descobrindo dores. É legal falar que, assim, nesse momento, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui para a internet, eu produzia conteúdo só lá para o LinkedIn. Teve uma época que eu ainda não tinha nem publicado, né, nenhum vídeo aqui no meu canal do YouTube, e mesmo assim eu já tinha conseguido vender muitos serviços, estava fazendo um dinheiro, cara, que para
mim, naquele momento, era muito legal, assim, tava fazendo, sei lá, mais de 20 mil reais por mês, né? Colocando no meu bolso mais de 20 mil reais. Cara, então tava muito bom, assim, pras minhas perspectivas naquele momento, né? Eu ainda tinha a minha agência antiga. Mas eu acho que aqui tá um grande pulo do gato, né? Que eu comecei a criar conteúdo e a pensar nisso aqui como um negócio quando eu não precisava desesperadamente que isso aqui virasse uma grande fonte de renda imediatamente, sabe? Eu acho que muitas pessoas cometem esse erro, né? Começam algum tipo de projeto digital e elas querem que em um mês aquilo ali substitua toda a renda do trabalho delas, ou elas já querem desistir ali do negócio delas que não tá dando certo para lançar um curso, para criar um canal no YouTube. E eu fiz exatamente o caminho contrário. Quando eu estava confortável o suficiente para começar a criar conteúdo aqui em mais redes, né, fora do LinkedIn, aí eu acho que as coisas começaram a dar certo. Porque eu já tinha a minha paz, eu já tinha um certo colchão financeiro. Então eu não queria empreender ali, sabe, de forma emocionada. E a minha visão é que o público na internet, ele está conseguindo farejar isso. Cara, a não ser que você queira, né, vender oferta milagrosa e tudo mais, mas se você quer criar um conteúdo mais educativo, se você quer criar comunidade, eu acho que as pessoas elas vão conseguir farejar ali. Isso aqui acontece muito, cara. Eu já conheci pessoas que nem lucravam com a agência deles direito. E aí o cara tinha um curso, né, de como ter uma agência lucrativa. Tem muito, cara, tem muito gestor de tráfego, social media, esse pessoal formado aí pelos gurus, que o cara nem faz dinheiro prestando serviço dessas profissões, ele faz dinheiro, cara, vendendo um curso, ensinando a fazer o que ele nem conseguiu fazer dinheiro direito. Então isso aqui, cara, eu acho que foi um grande alicerce, né, do meu projeto. A galera percebeu que eu não precisava do dinheiro deles naquele momento, né? Não que eu precise do seu dinheiro agora. Cara, eu tenho as minhas ofertas, né? Eu quero o seu dinheiro. Se você confiar no meu trabalho e quiser comprar alguma coisa minha, fique aí 100% à vontade, né? Meus produtos são realmente muito bons, mas naquele primeiro momento da criação de conteúdo, eu acho que a galera conseguiu farejar, cara, o que eu chamei aqui de cheiro de urgência financeira. Eu acho que muita gente, principalmente os influenciadores lá do Instagram, a galera aqui mais dessa bolha do digital, e de vários outros setores, né, cara? Cara, tem várias áreas, assim, que isso aqui se aplica. As pessoas começam a querer farejar aí que você criou um perfil como, sei lá, estrategista digital, que quer ensinar outros estrategistas digitais a fazerem grana dessa e dessa e dessa forma, só que você não fez dinheiro com o que você está ensinando. E aí eu acho que fica um buraco muito vazio, entendeu? Então, no primeiro momento, cara, e o que eu acho que é uma das melhores formas de você formar audiência é você começar tentando descobrir quais são as dores do seu público. E talvez você que esteja me assistindo aqui pense, não, Jonas, mas eu já sei quais são as dores do meu público. Cara, vai por mim, eu já trabalhei no corporativo, eu já fiz projetos de descoberta de dores, de experiência do cliente para grandes empresas. E a gente fazia, cara, dezenas de entrevistas, fazia grupo focal, fazia pesquisa, fazia um monte de coisa. E aí demorava, cara, semanas, meses, pra gente conseguir começar a ter uma visão ali sobre quais eram as dores que mais importavam para aquele público. Então, quando você está começando a criar conteúdo, eu recomendo fortemente que você pense nisso aqui. Cara, não começar com um cheiro de urgência financeira, como se você estivesse criando conteúdo só para você poder vender alguma coisa para aquelas pessoas. Mas você estivesse criando conteúdo para realmente entender qual que é o problema daquelas pessoas e depois você criar uma solução para conseguir ajudá-las. Nesse momento aqui, cara, eu não estava nem pensando em qual solução que eu ia oferecer. Eu estava pensando muito mais em quais eram as dores das pessoas que eu queria falar. Então eu falo aqui, né, cara, com tranquilidade, 99% da galera da internet já chega querendo vender algo sem nem antes entender o que o público realmente precisa. E aí nessa época, né, depois que os meus primeiros vídeos aqui no canal foram muito bem, eu comecei a vender as minhas mentorias e consultorias. Vendi algo... Cara, vendi, acho que foram uns 24 mil reais, assim, até pegar aqui, né? Em maio eu vendi 3 mil reais e em junho eu vendi 21 mil reais. E pra mim aquilo ali tava super bom, né? Porque as pessoas começaram a me pedir por mentoria por causa do meu conteúdo. Entende como é que é diferente? E aí eu não fiz nada muito elaborado, cara. Eu não queria criar um negócio de mentorias, né? Eu tava querendo descobrir com profundidade as dores do meu público, enquanto também, né, eu fazia caixa. Aí eu criei a minha famosa página de vendas no Notion para vender as minhas mentorias. Vários alunos meus estão vendendo mentorias, consultorias dessa forma também, sem precisar ter um site lá super bem construído e tudo mais, fazendo as coisas um pouco mais rápido para você conseguir validar o que seu público realmente quer. E como eu estava compartilhando a minha trajetória, né, eu comecei a perceber, cara, que muitas pessoas se interessavam por algumas coisas que eu falava, que eram as coisas que eu estava fazendo naquele momento, que eu já tinha feito na minha carreira. Então eu já tinha criado conteúdo no LinkedIn para vender serviço, acho que eu estava com, sei lá, uns 15 mil seguidores no LinkedIn nessa época, eu tinha vendido uma caralhada de serviço através do LinkedIn. Eu estava com uma agência enxuta e lucrativa, né, era um negócio muito pessoal, eu até tinha um ex-sócio na época, mas tipo, ele prestava projetos de IA e automações e eu prestava projetos de
cara, funil de marketing, estratégia, enfim, coisas que eu já tinha trabalhado. E falava pra galera, né, que eu tinha me mudado pras montanhas, que eu tinha conseguido a minha paz. Eu acho que isso aqui também foi um acerto muito grande, né, da minha marca pessoal. As pessoas já se identificaram de prontidão, que a minha ideia era sincera e que eu tava realmente, né, buscando paz. Eu não tava usando paz aí como um discurso para depois conseguir fazer alguma oferta mirabolante, igual a tal da Betina fez essa semana. Não quero nem ficar falando muito disso aqui, porque eu acho que não merece palco, né? Mas, nossa, puta preguiça. Essa bolha do digital me dá muita preguiça. Vamos voltar aqui para nossa ideia super profunda. Então é isso que eu acho que você tem que fazer, descobrir as dores reais do seu público antes de definir exatamente qual será a sua oferta / produto escalável. Eu fiquei, cara, 8 meses antes de eu começar a pensar em escalar esse projeto aqui. Então, se você tá aí, cara, pensando num nome bonito, num branding massa, já num produto escalável, desenhando como que será o seu produto daqui a 2 anos, provavelmente você vai estar fazendo errado. De verdade, acho que essa é uma das dicas mais amigas que eu poderia te dar, principalmente se você estiver aí no início do seu projeto. Para de pensar na sua esteira perfeitinha, começa a pensar se você está realmente conseguindo entender com profundidade o que seu público precisa. Então, a melhor coisa que eu fiz foi começar vendendo serviços de mentoria. Muita gente me falava naquela época, lança um produto logo e tal. Eu falei, cara, não, eu preciso fazer mentorias. E quando eu já tinha feito quase 30 mentorias, aí sim eu decidi criar o MVP, né, o mínimo produto viável do meu produto digital. Nesse momento a minha criação de conteúdo estava começando a escalar, eu olhava para minha agência antiga, né, e pensava, cara, putz, não sei se está fazendo mais tanto sentido, porque eu estava vendendo muito um serviço de tipo, sei lá, PJ / freelancer / estrategista premium. E era legal, eu continuei vendendo esse serviço por um tempo, até o momento que a minha criação de conteúdo ela começou a trazer tanta gente interessada que eu meio que mudei esse escopo, né, para dar as minhas mentorias e consultorias mais focadas em pessoas físicas do que para empresários lá no LinkedIn, que era majoritariamente quem eu trabalhava. Entramos aqui agora no segundo ponto. Passamos aqui, né, pelo primeiro capítulo de descoberta das dores e formação de audiência, e agora aqui estamos no segundo, onde nós vamos falar de monetização via serviços e MVP de produtos. É aqui que eu acho que a maioria dos guruzões do digital, eles vendem uma promessa muito bizarra na minha cabeça, assim, porque o cara, tipo, ele já cria conteúdo há 7 anos, e aí ele te fala para criar um produto digital, sendo que você nem cria conteúdo ainda. E tem muitos desses caras que eles começaram vendendo serviços. E tem muitos players do digital, cara, uma caralhada de gente. E geralmente uma galera mais cabeça no lugar, pelo que eu consigo ver, porque eles estão criando consultorias, aceleradoras, agências. Acho que o pessoal tem muito preconceito com essa palavra agência, né? Mas tem muita gente que faz dinheiro com a agência, principalmente se você tiver audiência. Então eu acho que esse aqui é o caminho ideal para, sei lá, 95% das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo. Você começar tentando monetizar mais aí através de serviços e depois você lança a primeira vertente ali dos seus produtos, né? Eu tenho alguns alunos aqui que isso aqui é muito claro, cara. Tem a Clara, que ela é professora de violão lá da comunidade, então ela vendia aulas, né, há muito tempo, depois ela criou o produto digital dela. Tem o Gabriel, que é um professor de jiu-jitsu. Já fez, sei lá, cara, centenas, milhares de aulas, né, ensinando a galera a lutar jiu-jitsu, e só agora ele lançou o primeiro produto digital dele. Esses dois casos construíram a audiência primeiro, e tem muita gente da minha comunidade também, que eu já tirei, que já lançou o produto digital, sei lá, o cara tem uma agência, ele tem uma consultoria, aí ele lança um produto digital de finanças, de marketing, de copy, de tráfego, não vende nada, e ele spendeu um tempão para criar esse produto aqui, sem conseguir fazer dinheiro direito com os serviços e sem conseguir criar uma audiência e validar as dores dessa audiência, que é a base do que você precisa para realmente ter um produto de sucesso. Então nessa época aqui, né, no mês 5 até o mês 8 desse meu projeto, eu faturei uns 130 mil vendendo as minhas mentorias, né, / consultorias para pessoas físicas. E mesmo assim, uma coisa bem interessante é que eu não estava pensando em escalar de nenhuma forma. O que eu estava querendo era monetizar via serviço a minha criação de conteúdo, para eu ganhar dinheiro e para eu ter tempo de contato com essas pessoas. Se eu tivesse só lançado o meu produto de cara, ele teria vendido menos, não seria um produto tão bom, eu teria tido menos tempo de contato com a galera, eu consegui ter tempo de contato com essas pessoas, fazer, cara, sei lá, umas 30, 40 mentorias. Então 30, 40 horas que eu tive de contato com essa galera para entender de fato ali o que eles precisavam, né? Então os meus produtos eles ainda não ocupavam o centro do palco nesse momento, eles estavam em fase de descoberta. Só que aí eu lancei, né, o meu MVP, o meu mínimo produto viável do meu produto digital, que hoje é a Escola do Jonas. Na época se chamava Framework do Jonas. Era um produto bem enxuto, onde eu peguei as principais dores, né, que eu identifiquei nas minhas mentorias, aglutinei o meu conhecimento mais valioso que poderia resolver essas dores. Então era um produto que eu ensinava muito a galera a se posicionar, eu falava muito de LinkedIn, eu falava muito sobre venda de serviço, eu falava muito sobre
até, cara, vendas digitais, né, de produtos digitais também, porque eu já tinha trabalhado com um monte de infoprodutor, eu já tinha ajudado até empresas, né, a venderem produtos digitais também de maneira mais estruturada. Aí eu organizei, empacotei e coloquei isso disponível num preço que era bem barato. Então se a escola hoje, né, quando você está assistindo esse vídeo aqui, ela está R$ 879, por sinal chegaremos a 999 no final do mês de março. Então se você quiser entrar na escola com essas condições especiais, né, ainda aqui no mês de março, acessa o link que está aqui na descrição. Será um prazer te receber. Se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem nas redes sociais, que sou eu mesmo quem respondo. Só que, cara, na época eu comecei vendendo ela por R$ 400, depois eu subi para 500, e aí eu fui aumentando, né, à medida que eu agregava mais valor. Eu não estava tentando criar um mega negócio logo de cara. Eu estava tentando realmente validar o meu produto, cara, testando, observando, vendo como é que meu público reagia. Se a gente até voltar aqui para o gráfico de faturamento, olha só aqui as minhas mentorias de verde. Elas ocupavam aqui a maior parte desse gráfico. Aí foi aqui em julho, né, que eu lancei a Escola do Jonas, que está aqui de laranja. E até o final de julho, até outubro, eu faturei R$ 67 mil. Não foi tanto dinheiro assim para 4 meses. Olha só, lancei ela aqui em julho. Aí eu fiz R$ 16 mil. E aí eu continuei fazendo mais ou menos, né, R$ 16 mil por mês até bater outubro. Então mesmo tendo lançado o meu produto, cara, eu optei por não rodar anúncios, eu optei por não, sei lá, fazer uma oferta muito agressiva, eu optei por não envelopar o meu produto num método único, central. Por exemplo, nessa época aqui eu falava muito sobre um conceito que eu via muito lá na gringa. Lá eles falam muito sobre essa coisa do solopreneur, e eu sabia que eu conseguiria vender muito mais se eu simplesmente ficasse batendo nessa tecla. Igual tráfego pago, igual social media, igual one person business, cara, igual qualquer termo, né, da moda, que na minha perspectiva funciona, cara, funciona muito mais você ser um especialista que fica batendo só num termo, mas não era a forma que eu queria construir as coisas, entendeu? E eu acho que isso aqui foi um grande acerto também para minha paz, para depois eu não ficar mudando muito o meu discurso, e aí, sei lá, meio que perder um pouco a confiança do meu público e cair, né, cara, sei lá, naquele limbo lá dos infoprodutores, que eu vou criticar aqui um pouco mais na frente desse vídeo, que vai ser uma ideia muito boa se você acha que você vai, sei lá, só vender infoprodutos e ficar rico e não precisar trabalhar, não precisar vender serviços. Vou te contar como é que eu tô tendo um negócio de serviços aqui, que eu acho que vai se tornar muito maior do que o meu negócio de infoprodutos. Cara, que nos últimos meses me deu uma grana, tipo, muito, muito boa. E mesmo assim eu tenho uma perspectiva muito diferente em relação ao resto do mercado. Acho que é uma perspectiva um pouco mais madura, uma perspectiva um pouco mais analítica. Uma perspectiva que eu acho que consegue ajudar mais pessoas que, na minha visão, ficam muito frustradas, né, com esse mercado, que acham que vão ter o mesmo sucesso lá do guru, e as coisas não são assim. Nesse momento também, né, em outubro, eu lancei meu primeiro mini curso, o LinkedIn Pro, e foi muito massa, cara. Eu faturei quase R$ 50 mil, 100% no orgânico, e dentre as 1000 opções possíveis de produtos, né, de mini produtos, que era o que eu queria lançar aqui também, para ser, né, um outro produto ali, além do framework do Jonas, que estava se tornando a escola do Jonas nessa época. E o que foi muito legal é que, igual eu falei, eu tinha 1000 opções aqui, mas eu escolhi exatamente aquilo que as pessoas mais me pediram nas minhas mentorias e no meu conteúdo. Olha só como é que foi importante eu ter passado por essa etapa de descoberta. E eu acho que talvez você pode olhar hoje e falar, não, Jonas, era óbvio, cara, você tinha que criar mini curso de LinkedIn mesmo, não tinha no mercado. Mas eu não sabia o que minha audiência queria. Minha audiência, cara, falava que queria montar uma agência, que queria aprender a criar conteúdo, que queria vender serviço, que queria entender, né, e montar um funil de infoprodutos, queria trabalhar posicionamento, marca pessoal. Eu pensei em criar produto de quase tudo isso aqui, só que eu fui lá e criei o LinkedIn Pro, porque justamente foi o que eu descobri, né, que seria o produto pequeno, digamos assim, que mais encaixaria para minha audiência e para as pessoas que eu tinha feito mentoria e para aquele público, né, que eu estava entendendo agora quem era. Nessa época também eu comecei a perceber, cara, que eu tinha uma bagagem muito híbrida, né, que obviamente eu precisaria nichar ali um pouco, então eu fui muito mais para esse ramo de empreendedorismo, mais em paz, né, fui tentando pegar um grande nicho que era empreendedorismo e quebrar e tentar, cara, funilar ele um pouco mais num micro nicho para depois eu expandir, que eu acho que é um pouco o que eu tô fazendo hoje. E eu tinha muitas experiências, eu não sabia muito bem para onde apontar, né? Eu tinha vindo do corporativo, será que eu ia falar pra galera transacionar do corporativo pro digital? Eu já tinha passado por consultorias e agências, então será que eu ia falar mais disso? Eu já tinha trabalhado muito com infoprodutos, influenciadores e creators. Então isso aqui é uma coisa que as pessoas me perguntam muito também, né? Principalmente a galera aqui do marketing mais tradicional, que quer entrar no digital, ou a galera do digital, que quer entender um pouco mais de como é que funciona o mercado real, enfim. Aí o que eu pensei? Cara, eu vou trazer metodologias de fora do mercado digital, que só eu sei, e eu vou ensinar e aplicar isso aqui na internet. Esse vai ser o meu diferencial. Eu vou fazer as coisas com frameworks e estruturas, que se tornaram aí a minha marca registrada aqui na internet. Eu não me apressei, não tentei ficar rico em 3 meses,
não cair nesse oba-oba infernal do marketing digital. Eu lancei os meus primeiros produtos de maneira enxuta e rápida. Não para fazer uma puta grana de cara, embora eu tenha feito um dinheiro legal, mas para descobrir o que as pessoas realmente queriam e para gerar o máximo de valor possível. Foi uma época muito intensa, cara, porque eu tava vendendo mentorias, tava fazendo quase 30 mil reais por mês, eu podia muito bem ter um negócio só de mentorias. Eu acho que é um tipo de negócio muito bacana também, né? Você tem um negócio de mentoria, consultoria, agência, escritório, tanto faz. Mas, né, como eu tava evoluindo o meu produto principal e também já tinha o LinkedIn Pro, o meu mini curso, eu comecei a perceber o formato do meu negócio e como é que ele poderia virar um produto escalável de verdade. Cara, passo a passo, assim, fazendo as coisas com muita calma e bastante análise crítica. Mas foi uma fase muito desgastante da produção de conteúdo. Muitas pessoas me perguntam, né, Jonas, eu presto serviço hoje, eu quero criar um produto, também quero criar conteúdo. Vai ser desgastante, vai ser uma época mais desgastante se você quiser transacionar de serviços, né, para produtos. Com certeza, ainda mais se você estiver criando conteúdo, ainda mais se você não tiver tanta equipe assim. Foi nessa época que eu contratei, né, meu editor de vídeo, o Luigi, também uma designer que trabalhou comigo, a Emily. Eu tava gastando, cara, uns 5 mil reais por mês com a equipe. E acho que tem muita gente que não quer, né, contratar pessoas, fala, pô, tô fazendo aí 20 mil, 30 mil por mês, como é que eu vou gastar 5 mil com pessoas? Foi uma das melhores coisas que eu já fiz, de verdade, assim. E aí só um pulo do gato, tá? Será que eu poderia ter vendido mais nessa época? Provavelmente sim. Só que eu achava que rodar anúncios e ser muito agressivo na minha oferta teria me atrapalhado tanto a descobrir, né, o que de fato as pessoas estavam interessadas em consumir, tanto a comprarem de mim no orgânico porque elas confiavam no que eu estava falando. Porque eu não tinha, né, aquele apelo de tipo, cara, compre de mim agora, porque eu preciso disso aqui para viver, entendeu? E aí, pessoal, a gente vem aqui para a última etapa, né, que é esse último capítulo aqui. Olha como é que a curva muda, né, cara? A curva, ela começa assim, pequenininha, depois ela começa a subir um pouco, mas eu ainda tô aqui num momento de validação de muitas coisas, e aqui nos últimos 4 meses, tchaf, uma puta espichada. E foi aqui que eu percebi que meus negócios poderiam escalar, né? Minha DM começou a ficar lotada, minha audiência cresceu, e eu vi que eu tava vendendo, tipo assim, cara, qualquer coisa que eu anunciasse, tipo, as pessoas comprariam. Óbvio que eu queria que meus produtos fossem muito bons, né? Foi por isso que aí eu lancei o Substack Pro. Deixa eu ver quando que eu lancei o Substack Pro aqui. Cara, lancei o Substack Pro em novembro e fiz 10 mil reais. Lancei o Framework Pro em janeiro e fiz 19 mil. Aí por isso eu comecei a diminuir um pouco o número de mentorias, só por isso, e focar mais no meu produto principal, da Escola do Jonas. Aí eu fiquei mais próximo dos meus alunos, comecei a fazer lives semanais ou quinzenais. Gastei, cara, dezenas, sei lá, centenas de horas montando novos materiais e aulas. Eu gosto muito que os materiais da escola eles sejam de muito alto escalão, algo que você realmente não consiga encontrar aqui no digital. Eu já contei isso aqui no canal, cara. Eu comprei um dos produtos digitais mais famosos aí do mercado pra minha namorada, 1 ano atrás, pra ensinar ela lá, né, a entrar nesse novo mercado e tal. Cara, pífio o curso, de verdade, assim. Abria lá e tava um guruzão lendo um teleprompter, sem nenhuma estrutura, cara, nenhum slide, nada desenhado ali para você conseguir pegar um pouco mais de análise crítica, sem respeitar o seu tempo e a sua inteligência, tá? Aulas super longas, que não respeitavam o seu tempo, e um material, cara, ultra básico, como se a galera não soubesse nem ler, como se a galera não conseguisse entender, tipo, absolutamente nada. E, enfim, não é muito o meu foco aqui, você sabe, né? A ideia do meu conteúdo é ser, cara, realmente um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais profundo, porque eu acho que os profissionais mais bem pagos do mercado aprendem assim, e os empreendedores de sucesso também aprendem assim. Então, se você quer ser bem pago, né, e quer também ter sucesso aí nos seus negócios, eu também recomendo que você aprenda dessa forma. Então, vamos lá. Eu comecei a ver muitos alunos meus tendo resultado aqui nessa época. Isso gerou um efeito flywheel. O que significa isso? As pessoas entravam na escola, elas tinham bons resultados e aí elas indicavam organicamente para outras pessoas. Isso está acontecendo muito agora, tô achando muito massa, cara, porque também eu comecei a entender muito bem quem que era de fato o meu público, né? Acho que hoje eu encaixo em 4 categorias principais, né? Cara, prestadores de serviço e autônomos, pessoas que são, igual eu falei, cara, um pouco mais PJ Premium, podem até ser chamados de freelancers também, né? Por que não? Donos de agência e consultorias, diversos aqui, pode colocar aqui também escritórios em geral, até pequenas clínicas, né? Um escritório de advocacia, uma clínica médica, uma clínica de estética, enfim, um dono de agência de marketing, um cara que tem uma consultoria financeira. O terceiro aqui, cara, infoprodutores, pessoas que já vendem algum tipo de projeto digital e são também aí criadores de conteúdo, uma galera mais nativa aqui da internet, que já vende alguma coisa online ou quer vender, né, alguma coisa online. Igual eu dei os exemplos aqui, eu acho que são exemplos muito bons, né? Da Clara, que é professora de violão, ou o Gabriel, que é professor de jiu-jitsu, dentre, sei lá, cara, diversos outros exemplos de criadores, de infoprodutores e criadores de conteúdo que estão lá na escola. Tem o Felipe Rodrigues agora, que entrou lá também, participou da minha mentoria, que é um youtuber aqui super massa.
E também, cara, profissionais de mercado que queriam criar algo próprio. Então, uma pessoa mais experiente, que está numa empresa, está querendo sair, está querendo ter um negócio mais pessoal, do que criar, tipo, uma puta indústria, uma multinacional, sei lá o que, cara. Tipo, uma empresa bilionária, né? Ela só quer ter uma empresa própria dela, porque ela já é inteligente, ela tem um conhecimento dela e ela quer vender isso online e transformar num negócio. Ficou muito claro que eram essas 4 categorias aqui de públicos, né? Que eu iria atender, que iriam comprar os meus produtos e que, de fato, eu conseguiria ajudar. Todos esses 4 aqui eu tenho dezenas de exemplos que eu já ajudei. E eram basicamente, né, então, pessoas que queriam criar ou crescer um negócio próprio dessa forma mais enxuta, né, lucrativa, e usando conteúdo, usando aqui o tal do digital, né, como uma alavanca. E eu percebi que o que eu conseguiria ensinar é isso, cara, como montar um pequeno negócio de até 1 milhão por ano. Se você não sabe, cara, 1 milhão por ano, tem muito empresário que ri disso aqui. Não acha que é algo válido. Se você for nos masterminds aí do digital, vocês têm que ver, cara. O pessoal viaja muito na maionese, assim, todo mundo falando que fatura dezenas de milhões de reais, às vezes a margem da pessoa é isso aqui. Ela nem consegue colocar dinheiro no bolso direito, mas fica lá se gabando, né, dos múltiplos milhões faturados e tudo mais. E um pequeno negócio de até 1 milhão por ano aí com boas margens, eu acho, cara, muito suficiente. Você vai estar ganhando uma quantia que, na minha perspectiva, dá para você ter bastante paz financeira. Então, beleza, né? A partir daí as coisas foram muito mais rápidas do que eu esperava. Em dezembro eu faturei 103 mil reais na escola do Jonas. Foi o número mais alto que eu já fiz com um produto. Foi o número mais alto que eu já fiz no mês, né? Até hoje na minha carreira. Na verdade, eu acho que eu já tinha faturado isso aqui em algum mês em 2023 com a minha agência antiga, mas aí eu tinha um sócio, a gente tinha, cara, uma folha de pagamento que era um pouco alta, então eu conseguia botar no máximo, assim, uns 30 mil reais no bolso. Aqui eu tava conseguindo botar bem mais, né? Porque aqui eu tô falando só da escola, inclusive. Aqui em dezembro tiveram os meus outros produtos também, enfim. E isso começou a me mostrar que eu conseguiria transformar, né, o meu projeto aqui num negócio sólido de fato. Olha só, tipo, cara, sei lá, 10 meses depois, aí sim eu paro, coloco os pés no chão e penso, tá, agora vamos arrumar a casa. Eu ainda nem arrumei a casa direito. Se você já comprou a minha mentoria, ou enfim, a gente já marcou alguma agenda aí, provavelmente você viu que a minha foto tá a foto da minha agência antiga, lá no escritório da Hotmart, num evento que eu fui. Então nem me preocupei, cara, em mudar a minha foto, não me preocupei em fazer, sei lá, um puta branding ali no início. Eu tava querendo validar as coisas. Vamos recapitular aqui, cara. Formar audiência e descobrir as dores primeiro, depois vender serviços para monetizar e lançar as primeiras versões dos meus produtos digitais. E só agora, no terceiro ato, eu estava pensando em realmente formar negócios mais sólidos. E eu acho que provavelmente você também vai seguir aqui essa trajetória. Pelo menos grande parte das pessoas que estão me assistindo aqui, pega aí o que você achar que for aplicável para o seu caso. E aí eu não queria, né, cara, em nenhum momento ser associado com o guru do marketing digital, ou criar uma escola com um método milagroso, nem criar, igual eu falei aqui, cara, uma nova escola com o termo do momento, né? Uma nova onda no digital. Eu queria fazer as coisas do meu jeito porque foi o que deu certo pra mim e pra muita gente. E aí, pra ser super sincero aqui contigo, cara, esse tal de digital me dá muita preguiça. Eu tava trocando uma ideia essa semana com o Bruno Fagion. Não sei se você conhece ele, né? Um youtuber que é muito parceiro meu. O próximo vídeo aqui do canal vai ser um vídeo com o Brunão. E a gente tava falando, cara, assim, as chances de você ter um negócio de sucesso aqui na internet, acho que elas são inversamente proporcionais a você falar que você quer entrar no digital, como se o digital fosse alguma espécie de seita, né? Eu entendo que talvez a sua visão esteja muito viciada aí do Instagram, com gente te ensinando as formas de viralizar no Instagram, como criar conteúdo, os anúncios que você vai vender, cria o seu produto dessa forma. Cara, você precisa ter uma mentalidade de negócios. Eu acho que até no início, quando eu comecei a criar conteúdo aqui, que eu ainda consumia algumas coisas de alguns influenciadores de marketing digital, que eu achava que pudessem me ensinar alguma coisa relevante, quando eu comecei a criar um pouco mais de análise crítica e realmente construir aqui a minha dinâmica na internet, conhecer outros empreendedores que são mais pés no chão, e que tem negócios muito massas aqui, sem promessa milagrosa, sem seguruzão e tudo mais, cara, eu percebi que essa galera aqui vive de promessa, entendeu? Eles vivem de sempre te oferecer um método novo. E aí o cara dá certo por conta disso. Ele dá certo porque ele tem audiência e porque ele vende uma promessa super milagrosa de um método novo. Se você quiser fazer isso, fica à vontade, mas aí você pode sair aqui do meu canal. Se você quiser criar um negócio, cara, mais sincero, pra você conseguir dormir à noite tranquilo, botar lucro no seu bolso, e realmente ter algo sólido que você não vai ter, sei lá, cara, burnout em 2, 3 anos, igual muitos desses infoprodutores têm, eu já conheci vários nesse sentido, você precisa entender um pouco dessas dinâmicas mais chatas também de negócio, sabe? Por isso que lá na Escola do Jonas a gente tem, cara, um framework, né, que ele começa aqui pensando qual que é o seu posicionamento, qual que é o nicho que você está atuando, qual que é o seu modelo de negócio, aí você define a sua oferta. Aí você vem aqui para uma parte de venda de serviços ou venda de produtos, você vem aqui para uma parte de criação de conteúdo também, para conseguir escalar aqui as suas vendas. A gente tem 2 pilares, né, que eu falo muito, que é pensamento estruturado aqui em cima e marca pessoal aqui embaixo. E aí só no final do nosso framework a gente fala de escala, né? É um framework que ele passa até por esses 3 momentos aqui. E eu queria que meu produto ele respirasse isso.
E hoje eu fico muito feliz, cara, de ver que mesmo que o que eu ensine seja mais difícil, tem muitas pessoas qualificadas que acreditam nisso. Que mesmo que eu pudesse vender muito mais com o método mágico, eu sinto que eu estou ajudando mais pessoas. E isso aqui, cara, foi o verdadeiro alicerce, né, para eu conseguir atrair um público mais estruturado, sério e profissional, e para a escola se tornar um verdadeiro ecossistema. Tanto aqui, cara, na internet, né, quanto também no presencial. A gente fez um encontro muito massa lá no Rio. A gente vai fazer um encontro semana que vem aqui em Belo Horizonte. Por sinal, eu tô aqui, cara, minha namorada vai comemorar o aniversário dela, então eu tô por aqui esses dias, né? Daqui a pouco eu volto pras montanhas, a gente volta com os vídeos lá nas montanhas, pessoal. E a gente vai fazer também, cara, encontros em várias capitais, no segundo semestre aqui nas montanhas. E eu não vou ficar querendo ganhar dinheiro, entendeu? Com evento presencial. Se a pessoa ela já comprou o meu produto, os produtos aí da internet, eles são 2, 3, 5 mil reais, cara, pra mais. Produtos que têm uma dinâmica, sei lá, parecida com essa aqui minha, que tem, sei lá, algumas lives, que tem muito material, enfim. Mas pra mim, quase nada ali é comunidade. Quando o cara faz um evento, aí ele cobra 50 mil reais, chama de mastermind. Cara, eu acho isso aí um porre, pra ser sincero. Então, enfim, né, cara, a escola deixou de ser um repositório de conhecimento e ela virou uma comunidade de verdade, com trocas contínuas e profundas e muito networking não chato. Tem muita gente lá na comunidade que me fala: pô, cara, fiz um contato muito massa aqui, essa pessoa vai me ajudar muito. Tem muita gente que vende serviços, contrata serviços ali dentro da comunidade também. E eu acho que essa, na minha visão, cara, é uma grande tendência para os próximos produtos digitais, né? Os produtos digitais do futuro. Muitos empresários, eles já fazem isso, né? Os caras se reúnem, eles trocam, eles vão em eventos juntos. Eles não ficam pulando de galho em galho comprando cursinho aleatório, porque justamente eles entendem o poder que essas coisas têm. Só que eu acho que no digital a gente viaja muito, todo mundo fica pulando muito de galho em galho, não coloca nada em prática, não pensa assim de maneira mais estruturada, né? Inclusive o meu produto, cara, é um produto para você consumir por partes, é um produto para você evoluir. E aí, enfim, eu acho que o meu público, né, em geral, eu tô completamente cansado dessa farra sem nexo dos gurus do marketing digital. E eu sei que meu público confia em mim, você que está assistindo aqui o canal. Cara, fico muito feliz de como que essa trajetória evoluiu aí em tão pouco tempo, né? Se você pegar lá o meu primeiro vídeo, você vai ver que sempre foi um papo, cara, 100% franco e sincero. Testei várias coisas, fiz vídeo cru, fiz vídeo com quadro caindo, fiz vídeo projetando a tela, fiz vídeo no meio das montanhas, venho pra Belo Horizonte, não deixo de fazer vídeo também. E sei lá, cara, assim, a trajetória, né, do criador de conteúdo, eu acho que é uma trajetória muito ansiosa. Vocês não têm ideia de quantos influenciadores e infoprodutores, eles realmente têm burnout, sabe? Não é uma coisa muito sustentável, assim, pro longo prazo. Se você não se cuidar, se você não fizer as coisas de maneira honesta. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter feito as coisas de maneira honesta e de sentir que o meu público gosta disso. Eu não sou o criador de conteúdo mais viral, eu não vou ser o criador de conteúdo multimilionário, mas eu sinto que eu já impactei muitas pessoas positivamente, tanto aqui no meu conteúdo gratuito, quanto, acho que principalmente, com os meus produtos. Se eu tiver agregado aí algum valor para sua trajetória, deixa aqui nos comentários, cara. Eu me amarro de ler os comentários, fico super feliz quando vocês comentam aqui nos vídeos. E também, deixa aí o seu like e a sua inscrição no canal. Então eu tô crescendo sem rodar anúncios, diminuindo meu número de mentorias para me liberar tempo. Hoje eu tô fazendo 2, 3 mentorias por mês, assim, no máximo. É até melhor para eu conseguir ter mais proximidade com essa galera. Focando no meu produto principal da Escola do Jonas e em fazer mini cursos excelentes. Só que aqui que vem a cereja do bolo. Você vai falar: pô, Jonas, então você vai escalar pra caralho com infoprodutos. Cara, não. Eu criei minha agência, a Content Lead. Olha aqui. Quando que a Content Lead teve o primeiro faturamento dela, foi aqui, ó, em novembro, 57 mil reais. A gente já faturou até agora 320. Tá muito bacana os resultados, né? Eu acho que todo mundo na internet vai te falar para você ter um negócio de infoprodutos, vender essa ideia de lifestyle, né? Empurrar a oportunidade da vez. Nossa, cara, só um último recado aqui em relação a essa galera, tá? Se te vender religião, autoconhecimento, propósito, esse tipo de coisa, com um curso atrás, cara, com uma oferta atrás, já desconfia, tá? Porque isso aqui são narrativas muito poderosas que vão mexer aí com a sua cabeça e não vão te ajudar em nada. Faz muito mais sentido você fazer um psicólogo. Quando você quiser aprender alguma coisa sobre negócios, você de fato aprender alguma coisa sobre negócios, beleza? Só a minha opinião. Então eu olhei para o mercado de infoprodutos e vi esse buraco que eu acabei de citar aqui, né? Cursos são vendidos por conta de promessas e não por conta da entrega, e mais vale a oferta do que conhecimento. Então isso começou a me desanimar muito, até porque hoje eu acho que você pode aprender quase tudo com o IA. E aí eu enxerguei, cara, um mercado B2B, né? De empresas, de empresários, fundadores, C-levels, executivos, todo mundo me perguntando como é que eu fazia meus frameworks, como é que eu tinha crescido ali no LinkedIn tão rápido. E aí eu vi que tinha uma demanda gigante para prestar serviços para essa galera. Aí eu puxei o Chico, que é meu sócio hoje na Content Lead, ele já tinha sido mentorado por mim, né? E a gente criou a nossa agência. Primeiro mês, 57 mil reais prestando serviço.
4 meses, 320 mil. E em março, né, tá projetado a nossa receita recorrente mensal para 630 mil reais. A gente poderia até fazer mais do que isso, só que a gente está com um problema agora de operação, né? Um problema bom. A gente não está com um problema de vendas. A gente poderia até vender mais, só que a gente precisa ter time para conseguir executar isso tudo aqui. Então nossa agência ela ganhou um diferencial competitivo muito claro e sinceramente, tá? Ideia muito sincera contigo, ela se tornou uma empresa que eu sinto que eu posso escalar até mais do que os meus infoprodutos. Porque eu sei que para eu escalar muitos meus infoprodutos aqui, ou eu tenho que ampliar muito o meu público, ou eu tenho que ser mais agressivo na minha oferta. E eu não vou fazer nenhuma dessas duas coisas. E a minha agência hoje, cara, pode chamar de agência, a gente pode chamar de consultoria, né? A gente pode chamar de, sei lá, aceleradora de negócios, usando research, usando design, enfim, design estratégico, chame aí como quiser. Ela é um negócio que eu enxergo que ele é mais previsível e lucrativo a longo prazo, para eu conseguir ter a minha paz e ter uma empresa que ela realmente para de pé. A maioria das empresas aqui de infoprodutos, elas não param de pé, tá? Só você ver aí, eu citei aqui o caso da bendita da Betina, né, semana passada. Cara, bizarro, assim, quem que abre mão, cara, de um faturamento multimilionário, entendeu? Porque quer viver um novo lifestyle, isso não existe. Ela vai te empurrar uma oferta nova daqui a pouco, vai por mim. É isso que acontece, teve que demitir a galera porque o negócio não para de pé. Tem um parceiraço meu, cara, o Renan Moraes, que criou uma empresa super séria aqui no digital, focada em concursos para militares. Ele fez um vídeo disso lá no canal dele, se você quiser você vai lá assistir, eu não quero ficar batendo muito aqui nesse tópico. E ele fala essa mesma ideia, cara, é muito claro, é muito nítido isso aqui, entendeu? Todos os gurus fazem isso, a Betina fez isso, o Ícaro já fez isso várias vezes. Muita preguiça dessa galera aqui do digital, sinceramente. Então meu pulo do gato, cara, ele foi muito claro, tá? Eu cheguei nessa etapa de escala por quê? Porque primeiro eu formei audiência, depois eu descobri as dores dessa audiência, aí eu monetizei via serviços, criei um MVP do meu produto, depois criei a minha agência. Também para compor o meu negócio de infoprodutos. Hoje o meu conteúdo, cara, ele traz pessoas para minha agência, para Content Lead, ele traz pessoas para os meus infoprodutos e algumas pessoas que passam aqui pelos meus infoprodutos, que compram o LinkedIn Pro, que entram na escola, se tornam também clientes da minha agência. Então eu consegui unir duas coisas que fazem muito sentido na minha visão, produtos de educação e serviços. Vou fazer um próximo vídeo aqui no canal a respeito desse tema também. Então eu escalei meus produtos e serviços e criei um ecossistema. O pulo do gato que vem daqui para frente, uma visão diferente sobre o digital, né? Eu sei que o valor de 1 milhão é chamativo, que muitos de vocês clicaram aqui nesse vídeo por conta disso. Mas, cara, eu não lucrei 1 milhão, tá, pessoal? Eu devo ter colocado, sei lá, uns 600 mil reais no bolso. Pode ser mais, pode ser menos. Eu tenho alguns projetos paralelos também. Tem meu projeto ali com fazendas antigas. Acredito que eu não sei se eu deixei de considerar aqui alguma coisa, mas acho que não. Mas é um valor muito bom, assim, principalmente se você considerar que provavelmente esse ano eu vou fazer isso de novo e até muito mais. Eu acredito que esse ano aqui eu acho que eu consigo lucrar 1 milhão de reais, embora eu não esteja, super mirando nisso, assim. Ontem eu tava aqui em Belo Horizonte e um cara me parou na rua, porque ele falou que me conhecia. Não consigo me acostumar com isso. Eu acho super massa quando a galera me reconhece, assim, na rua, porque eu sou um criador de conteúdo muito pequeno, né? Mas aí ele falou, cara, pô, a gente fez dropshipping aí 2 anos atrás, a gente faturou 600 mil reais. Aí eu falei, qual que foi a margem? Ele, 10%. Ficaram 6 meses no projeto, faturaram 600 mil, margem de 10%, ou seja, 60 mil reais para ele e para um sócio, em 6 meses. Então 5 mil reais por mês para cada. Talvez fosse melhor até eles estarem na CLT, né? Mas, cara, muito mais seguro e estável, né? Mas enfim, voltando aqui, pode ser mais, pode ser menos, mas é por aí. Então hoje a minha agência ela tá puxando muito o faturamento daqui para frente, embora a margem seja um pouco mais enxuta, né? É uma empresa mais competitiva, lucrativa e previsível. Não mais lucrativa do que o negócio de infoprodutos, né? Mas eu acho que mais competitiva e mais previsível também. E o meu negócio de infoprodutos, cara, para ser muito sincero, eu quero mesmo é continuar próximo dos meus alunos. Gerar valor e criar comunidade. Eu não quero escalar para os múltiplos milhões de faturamento, não. Não quero gerar uma escala descontrolada para fazer dinheiro nas costas dos outros, depois acabar com a minha cabeça, não. Nunca vou virar um dos caras do digital. Talvez você acompanhe aqui o canal há mais tempo e veja muito conteúdo educativo meu e fale, pô, eu queria ter um conteúdo mais da sua vida e tal. Deixa aqui nos comentários também o que você gostaria de ver. Meu editor, Luigi, ele falou assim, cara, cria um conteúdo sobre como é que é a sua rotina, como é que você se organiza, porque eu sei que você faz muito exercício e mesmo assim você consegue ter tempo para você e ser muito produtivo. Enfim, talvez eu grave um vídeo disso aqui, me conta se você quer ver. Então, enquanto eu acho que esse ambiente aqui da internet está muito tóxico, inóspito, raso, e onde 99% das pessoas não têm resultado real, eu quero outra coisa. Eu quero que os meus alunos e os meus clientes tenham resultado de verdade, no longo prazo, com mais estrutura e menos promessa. Porque aí sim eu consigo ajudar as pessoas que me acompanham
a escalarem também as suas empresas de serviços e produtos, né, criando essa união inteligente entre produtos e serviços, que é o que eu estou fazendo hoje, usando a criação de conteúdo como uma grande alavanca e frameworks, né, esse pensamento estruturado, como essa verdadeira base da maioria dos negócios que dão certo aqui na internet. E honestamente, tá uma ideia bem pessoal. Eu acho muito mais sensato você aprender com alguém que fez 1 milhão por ano e consegue colocar 500, 600, 700 mil reais no bolso e vive uma vida boa, vive uma vida mais tranquila, mais em paz, se é isso aí que você deseja também, do que você querer aprender com alguém que supostamente, né, fatura múltiplos milhões e mesmo se faturar, às vezes nem lucra tanto e acaba fazendo isso nas costas de milhares de pessoas enganadas. Às vezes eu vejo, cara, o mercado de infoprodutos e pra mim parece que a gente tá no mercado de bets, de apostas esportivas, pra ser super sincero. Tipo, uma galera faz muito dinheiro nas costas, cara, de um monte de gente emocionada, cara, de um monte de gente aqui que não vai ter resultado de fato e que se dane aqui pro cara que te vendeu isso. Mas vamos lá, vai por mim, ter um negócio é difícil. Mas hoje, sinceramente, cara, com a internet, né, o conteúdo e tecnologia como alavancas, eu acho que isso ficou muito mais possível, não só para o meu nicho, mas para o nicho de várias outras pessoas que já cresceram comigo aqui dentro da escola. Eu até postei isso aqui na minha newsletter, né, que as pessoas podiam me mandar uma mensagem no WhatsApp para ver se a escola faz sentido para elas. Não vou colocar meu número de WhatsApp aqui nesse vídeo, mas pode me mandar mensagem aí em qualquer rede social. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido aqui essa ideia, 100% franca e sincera. Eu fiz esse texto aqui hoje muito para ser um caráter de bastidores, com alguns aprendizados que eu tive e também uma perspectiva bem pessoal, tá, em relação a esse mercado. Tem muitos vídeos, né, com coisas mais práticas aqui no meu canal também, para você aplicar, para você estudar. Vai lá no canal, dá uma olhada, acessa a minha newsletter. Vai lá no Spotify para você também ouvir aí o meu podcast com vários convidados super interessantes. Fico muito feliz, cara, e satisfeito com como que essa trajetória vem se desenhando até esse presente momento. Pretendo continuar fazendo as coisas dessa forma daqui para frente também. Para ser super honesto, hoje todo o meu foco tá realmente na escola e também na minha agência. Quero crescer muito aqui a Content Lead, eu acho que tá com horizontes muito bons para esse negócio. E é bom que fazendo isso aqui eu tenho, cara, muito conhecimento também para ensinar, né, a galera da escola sobre como criar um negócio de serviços e que cresça bem, que bote dinheiro no seu bolso, que seja muito previsível, para você não ficar nessa loucura aqui de infoprodutos. Também posso te ensinar muito sobre infoprodutos, como você viu aqui nos meus números. Tenho bastante experiência com isso, acho que com uma perspectiva muito diferente em relação ao que a galera do digital geralmente ensina por aí. Vou parar de dar porrada neles, mas eu acho que essa semana realmente me incomodou muito, sabe? Tipo, eu até ver outras pessoas às vezes chegando e falando: ah, agora eu quero ter paz mesmo, porque você não queria antes. Ficar multimilionário te incomodou? Como é que é? Porque eu sei que essa galera ficou multimilionária vendendo promessa milagrosa, enganando um monte de gente. E honestamente, eu acho que, não sei se essa época passou, talvez isso ainda continue acontecendo, mas eu acho que tem muito espaço pra gente que quer fazer as coisas de uma forma mais diferente. E que talvez goste, né, também desses princípios que eu defendo aqui desde o primeiro dia. Eu já mudei, olha só, todas essas mudanças aqui que aconteceram no meu negócio, cara, teve só uma coisa que não mudou. A minha foto de capa aqui do canal do YouTube, que desde o primeiro dia do canal, ela tá escrito assim: empreender em paz. E eu acho isso muito maneiro, isso ter virado, tipo assim, o meu slogan, né? Parte do meu branding pessoal, não num viés oportunista, mas num viés, cara, que veio aqui de dentro. Um viés 100% sincero, sendo 100% quem eu sou. E talvez eu recomende aí que você também faça o mesmo aqui na internet. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, a sua inscrição e também, claro, né, o seu comentário, que eu vou me amarrar de ouvir aí. O que você sentiu, o que você aprendeu, o que você teve aí de reflexões ao ver aqui esse vídeo. Depois você me conta. Tamo junto, aquele abraço.